Olá, tudo bem? A maneira como nós sentimos é importante para Deus. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você sentiu um amor extravagante em sua vida? Eu explico. Um amor que é tão grande, um amor que é tão forte, uma bondade que é tão superior a tudo que você conhece, que por mais que você tentasse ou que você tente, não há como você retribuir ou mesmo imaginar em retribuir esse amor ou essa bondade está muito aquém da nossa realidade. O amor de Deus é assim. A bondade de Deus é assim para nós. Ela é extravagante. E hoje nós vamos estudar e nós vamos ver aqui no texto de 2 Samuel, capítulo 7, como Deus manifesta esse amor e essa bondade extravagante com Davi e a sua casa. E agora eu te convido então, se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 7, no verso 8 a 21. Provavelmente você se lembra de um texto onde Jesus está entrando em Jerusalém e o cego de Jericó grita e diz para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguma vez já passou pela sua cabeça por que esse cego que não estava vendo Jesus o chamou de Jesus, filho de Davi? Mas não era Jesus, filho de Deus? Vamos hoje então compreender o que significa essa afirmação, Jesus, filho de Davi. No capítulo 7 de 2 Samuel, Deus nos mostra Davi alcançando o topo da montanha. Ele já havia vencido seus inimigos, ele já havia se tornado o rei de todas as tribos, tanto do norte como do sul. Todo mundo já aceitava Davi como rei. Nós sabemos que logo o rei Saul, Davi entrou como rei de Israel, então no começo houve resistências, mas nesse momento desse capítulo escrito por Samuel, as tribos já aceitavam Davi, como já reconheciam a sua autoridade. Então Davi, vamos dizer assim, estava no auge, no apogeu da sua profissão e do seu reinado. Então era comum naquela época, quando um rei vencia os seus inimigos e quando ele, vamos dizer assim, ele consolidava o seu poder, então ele começava a construir palácios, edifícios, cidades, porque isso era uma forma de demonstração de poder e conquista. Então, Davi, ele pensava da mesma forma como os outros monarcas. Ele pensou então, e ele fez isso. Ele construiu seu próprio palácio, ele construiu vários palácios e edifícios na cidade de Jerusalém, tanto que a cidade de Jerusalém era chamada de Cidade de Davi. Então, Davi fez tudo isso e construiu seu palácio ali em Jerusalém. Na verdade, ele refez a cidade de Jerusalém, que já era bem antiga antes dele, com muitos palácios, tornando a cidade de Davi. Então, Davi, quando nós lemos a história, Davi amava a presença de Deus. Então, Davi trouxe a arca de Deus, que estava em Obed-edom, para Jerusalém, para que pudesse estar ali onde ele estava. E quando nós falamos em deleite na presença de Deus, ninguém mais do que Davi vem rapidamente para a nossa mente. Porque Davi é símbolo dessa pessoa que amava estar na presença de Deus. Davi sentia deleite e uma alegria imensurável em estar na presença de Deus. Então, depois que Davi construiu os palácios, depois que Davi refez a cidade de Jerusalém, chamando-a de Cidade de Davi, então ele agora pondera: como é que eu estou morando num palácio tão luxuoso enquanto a casa de Deus, enquanto a arca da presença de Deus está numa tenda? Então Davi se sentiu completamente desconfortável com aquela situação, e então ele procurou o profeta Natã. Então
Em 2 Samuel, do verso 1 ao verso 7, eu não vou ler, mas se você tiver a chance, por favor, leia, porque esse é um texto lindíssimo, é uma palavra maravilhosa. Então, esse texto do verso 1 ao verso 7 nos relata esse episódio quando Davi, então, chama o profeta Natan e olha, diz, eu estou incomodado com essa situação. Como é que eu posso estar em todo esse luxo enquanto a presença de Deus, enquanto o tabernáculo de Deus está dentro de uma tenda? Então, quando Davi conversa com Natan, ele propõe que ele gostaria de construir, então, um templo para Deus. Ele gostaria de construir uma casa onde ele pudesse trazer, então, a Arca da Aliança e colocar nessa casa, nesse templo, para Deus. Então, quando Davi conversa com Natan, o profeta então vai dormir e naquela mesma noite Deus fala com o profeta e diz, olha, vai a Davi e responda a Davi a minha resposta. Então Deus questiona a Davi de uma forma muito interessante. Ele disse, por acaso eu já habitei em alguma casa? Por acaso eu já pedi alguém para me construir alguma casa ou algum templo, Davi? Então Deus diz, eu tenho morado em tendas e tabernáculos e me movido no meio do meu povo. Eu tenho morado na tenda do tabernáculo e me movido no meio do meu povo. Então o profeta entrega essa profecia para Davi, mostrando para ele que Deus nunca pediu ninguém para construir uma casa para ele. Ele disse, olha, eu habito num tabernáculo e esse tabernáculo ele se move dentro do meu povo. Ele se move no meio do meu povo desde que saíram do Egito. Então vamos ler agora esse descanso que acontece agora no reinado de Davi e como Deus está aqui, entre aspas, negociando com Davi. Vamos ler então 2 Samuel 7, 8 a 11, que diz assim. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Aqui segue a conversa de Deus com o profeta, mostrando e afirmando que ele nunca desejou estar numa casa ou num templo feito de concreto, de madeira, então, ou de pedras. Agora, verso 8, pois diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel. O meu povo, sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei uma dinastia. Deus relembra a Davi que ele o tirou dos pastos de ovelhas e esteve com ele toda essa jornada de quando ele saiu lá, que era o garoto mais novo, filho de Jessé, até aquele momento onde ele estava no apogeu do seu reinado. Então Davi atravessou uma jornada duríssima que nós conhecemos, vencendo seus inimigos, mas apesar de ele ter lutado e ter vencido, apesar de ele ter vencido Golias, apesar de ele ter vencido diversos tipos de gigantes,
E Davi estava vivo porque Deus havia preservado, porque houve muitas situações na vida de Davi que poderia tê-lo matado. Então Davi venceu batalhas, quase perdendo a sua própria vida. Ele perdeu seu amigo Jonatas, que era o seu melhor amigo. Então Davi passou por sofrimentos homéricos, mas Deus esteve com ele. Então, assim, nós somos tentados a pensar que depois de passar tudo isso, então era justo que Davi estivesse ali no trono de Israel. Mas não eram essas as razões pelas quais Davi estava ali. Davi estava no trono de Israel porque Deus o havia colocado. E é isso que ele está lembrando. Olha, Davi, apesar de tudo que você passou, fui eu que te tirei lá daquele lugar, da terra, da casa de Jessé, quando você era um garotinho, e coloquei você como uma autoridade sobre Israel. Nós tendemos a pensar que os reis, que os governos, que os líderes em geral, eles não possuem limites ou medos. Nós tendemos a pensar nessas pessoas como verdadeiros heróis, de forma que eles não têm medo de nada. Errado. A posição de Davi era humanamente frágil naquele momento. Por quê? Israel, na verdade, não tinha o hábito ou a cultura de ter rei governando sobre eles. Esse era um ponto. O outro ponto é que os israelitas, apesar de não possuir essa tradição, ou essa cultura, ou essa devoção ao rei deles, tudo isso agora estava numa forma ainda de provação, porque Davi era apenas o segundo rei de Israel. Então, qualquer evento que acontecesse poderia imediatamente tirar Davi da posição dele, e Davi não teria, então, possibilidade de ter uma dinastia. Então, ele sabia que sua luta ainda não havia terminado. Apesar de estar no topo do seu reinado, no fundo, Davi sabia que ainda não era o fim. Por quê? Porque tudo que um rei deseja é ter uma continuidade, é ter um outro rei, a sua descendência sentada no trono, para que aquela linhagem de reinado siga por outras gerações. Então esse era o medo que Davi possuía, de que ele viesse a morrer sem que houvesse um descendente no trono. Mas nós vamos ver agora como Deus entra de forma extraordinária na história de Davi e fazendo uma promessa, e essa promessa tiraria o maior medo que estava no coração de Davi. Sim, quando Deus visita as nossas vidas, quando Deus visita o nosso coração com as promessas dele, e são muitas as promessas que nós temos na palavra dele, então essas promessas tira os medos mais profundos e mais ocultos do nosso coração. Deus está agora nessa promessa garantindo o que Davi mais desejava, que era o trono dele seguindo na história de Israel. Então, independente de qualquer circunstância, Deus agora prometia e garantia a permanência do trono de Davi. Então, Deus promete aqui também um lugar de tranquilidade e segurança para o povo dele, longe da opressão. E essa promessa de Deus, nós vamos ver que era para o Israel que estava ali e também era para o Israel futuro que ele se referia. Então, nós vamos ver que para isso haveria uma continuação com um filho. Para que o reinado de Davi seguisse, haveria um filho de Davi como rei de Israel. Então vamos ler do verso 11b até o verso 17 e vamos ver aqui as promessas de Deus para ele. Diz assim: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Olha a promessa de Deus. Verso 13: será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Agora Deus
A palavra de Deus já não mais se refere a Salomão, mas se refere a outro filho. E aqui, verso 14. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor. Como retirei de Saul a quem tirei, permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor tinha falado e revelado. Então aqui nós acabamos de ler a famosa aliança davídica. É a aliança que Deus fez com Davi, ou a promessa que Deus fez a Davi. Então, essa promessa que Deus está fazendo agora é uma promessa de dinastia para Davi. Então, existem dois elementos nessa promessa que Deus está fazendo nessa aliança. Um elemento é a casa. Deus está usando, estabelecerei a casa. E a outra, Deus está tratando do filho. O personagem em evidência aqui é Salomão, o filho de Davi, o seu filho vai sentar no trono, e Deus disse, eu vou dar continuidade a esse seu reinado através do filho que vai reinar para sempre. Então, o termo casa, ele pode se referir ao templo e ele pode se referir também a uma dinastia. Então, o que é dinastia? A dinastia é uma sucessão de reinados ou de pessoas importantes numa família que normalmente já é uma família com descendência, né, de reinos. Por exemplo, em 1917, o rei George V da Inglaterra, ele criou a dinastia ou a House of Windsor, que é seria a Casa de Windsor, que é hoje a dinastia da Rainha Elizabeth na Inglaterra. Então, como dizemos em inglês, wait a minute. Nós começamos o texto falando de que Davi estava incomodado porque ele gostaria de construir uma casa, um templo para Deus. E agora Deus vem falando que ele está construindo uma casa para Davi. Que coisa interessante. Então, Davi queria construir uma casa, um templo de madeira ou de pedra para Deus. E Deus agora volta para Davi e diz, olha, Davi, eu nunca habitei em casas feitas por homens, porque o que eu amo é andar no meio do meu povo. Eu amo estar no tabernáculo, caminhando com o meu povo, onde o meu povo vai. Mas eu vou te dar uma dinastia, ou eu vou te dar uma casa, eu vou te dar uma sucessão. Então, a supremacia do amor de Deus é tão grande que ele retribui a Davi de uma forma inimaginável. A palavra diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Então, Davi queria construir uma casa de madeira para Deus, e Deus propõe construir uma casa para Davi, que seria uma dinastia, uma sucessão para o trono. Então, a supremacia do amor de Davi, a casa de Deus, levou Davi a resolver o maior temor que ele possuía em seu coração. A forma que ele apresentou para Deus, Deus trouxe de volta a resposta ao coração dele. Então, Davi, ele temia que a vida dele pudesse terminar como terminou a vida de Saul, por exemplo. O maior temor de Saul era que ele não tivesse sucessor, e foi o que aconteceu. Então, Davi aqui está recebendo a resposta de Deus para que ele tenha um sucessor no trono. Então nós pensamos num templo como uma grande evolução, mas o
templo, na verdade, ele fica ali estocado, né, parado naquele lugar. Quando o que Deus ama, na verdade, o que Deus faz é caminhar no meio do seu povo. Apesar de o templo, né, ter meio essa cultura de que é um lugar sagrado, um templo sagrado, na verdade, pode ser que a arquitetura, se ela for muito bonita, ela até nos distrai um pouco da glória e da presença de Deus. Então, por isso que Deus nunca esteve interessado nem Jesus, em habitar em casas, em templos de concreto. Ele habita no meio do seu povo. Então, Deus diretamente diz a Davi que ele não tinha desejo de habitar em casas feitas por mãos de homens. Então, quando Deus permitiu Salomão construir o templo, foi mais uma concessão, na verdade, do que um comando diretivo. Então, a profecia diz que o filho de Davi iria construir o templo e ele iria sofrer disciplina e ele não iria ser rejeitado como o Saul foi rejeitado. Então, Deus aqui fala com Davi e traz paz ao coração de Davi. Olha, o seu filho, que foi Salomão, ele vai dar continuidade à sua dinastia e ele vai construir o templo que você quer construir para mim. Então, Davi, na verdade, chegou a fazer as plantas desse templo, mas foi Salomão quem executou a construção desse templo em Jerusalém. Então, no verso 16, a profecia começa, desvia do filho de Davi e começa, então, a falar sobre o filho de Deus, que é o Senhor Jesus. A dinastia de Davi durou, a promessa de Deus é tão séria que a dinastia de Davi durou 400 anos. Então ela começou com Salomão e ela foi até o rei Zedequias, que reinou até quando Nabucodonosor veio e tomou Jerusalém, levando o povo de Israel para o cativeiro. Ali no cativeiro continuou, seguiu, né, a linhagem, não estava mais no trono, obviamente, mas a linhagem de Israel continuou ali no cativeiro. Em 537 eles retornam para Jerusalém e em 90 antes de Cristo nasceu José, que foi a descendência da dinastia de Davi, que nós encontramos em Mateus 1, do verso 1 ao 17, onde Jesus nasceu. Então, nós vemos ali a promessa de Deus cumprindo, que ele fez de Salomão até o nascimento de José, onde Jesus estava nascendo da linhagem do rei Davi, como ele havia prometido. Então, Jesus veio cumprir a profecia e reconstruir o templo. Jesus, porém, não veio reconstruir templo de concreto ou de madeira ou de pedras. Mas Jesus, é interessante que nós encontramos lá em João 2, 19 a 21, Jesus está dizendo, olha, se vocês podem destruir esse templo, mas com 3 dias ele vai ressuscitar. Até quando ele ressuscitou, os discípulos lembrou dessa palavra que ele havia dito. Então, Jesus, ele mesmo disse que ele era o templo. E ele caminhava entre o povo da forma que Jesus queria, da forma que Deus desejava. Então, Jesus, ele vem aqui cumprindo o desejo de Deus, que é de caminhar no meio do seu povo. E ele veio formar a igreja, que era o seu corpo, que é o seu corpo aqui na terra, onde ele habita, porque ele habita no meio do seu povo. Então, o maior desejo que Davi tinha quando ele vai construir a casa e deseja construir a casa por Deus, é porque Davi amava tanto a Deus, Davi amava tanto a presença de Deus, que ele gostaria que outras pessoas pudessem também ter a experiência e pudessem experimentar aquilo que ele experimentava, que era a alegria e o deleite de estar na presença de Deus. Então, em Jesus, Deus está cumprindo esse desejo de Davi, porque quando Jesus veio para a terra, nascer, morrer na cruz, ressuscitar, quando Jesus veio para cumprir essa obra da terra, de uma vez por todas, Jesus ali nascendo na linhagem de Davi, Jesus estava dando continuidade à linhagem de Davi, sendo para sempre o rei de Israel.
Deus nos mostra com tudo isso que a resposta para o Davi cheio de medo e a resposta para todos nós está sempre no Filho. Se nós temos medo, se nós temos insegurança, se nós temos qualquer desejo no nosso coração que parece impossível, a resposta está no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler agora o verso 18 a 21 ainda do capítulo 7, que diz assim: a oração de Davi, quando Davi então escuta o que o profeta Natã diz para ele da parte de Deus, ele diz agora: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da minha família, deste teu servo. É assim que procedestes com os homens, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. O verso 21, que ainda diz: por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade realizaste esse feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Davi reconhece aqui que o que Deus está revelando a ele ali, de que da descendência dele viria o rei eterno de Israel, já estava pronto. Deus já havia estabelecido isso e pela graça dele, ele agora revela isso a Davi. Então Davi está ali no tabernáculo com seu coração comovido. Aquela promessa, aquela bênção era tão imensa que ele não tem o que dizer. Então Davi pergunta: quem sou eu, Senhor, para merecer uma bênção tão grande como essa? O que eu tenho feito, Senhor, para receber algo tão maravilhoso da tua parte? Essa resposta que Davi dá a Deus é uma resposta formal e litúrgica dentro ali do tabernáculo que eu está. Davi estava consciente de onde Deus o tirou e onde Deus o havia colocado. Davi era consciente de que ele saiu do nada. A graça dele o colocou no trono de Israel. E como se não bastasse, ele agora promete a Davi que o seu reino duraria para sempre. Como? Nós vamos já entender. Então essa humildade de Davi revela que ele estava completamente consciente do seu desmerecimento. Ele sabia que ele não merecia o que Deus estava fazendo com ele. Ele sabia que ele não merecia tanta graça, tanto amor, tanto cuidado da parte de Deus. O que Deus deu a Davi foi infinitamente mais do que aquilo que ele pudesse sonhar ou imaginar. E o que Deus deu a Davi, nós sabemos que Salomão foi um grande rei de Israel. Nós vemos que Salomão, ele foi o homem mais sábio depois de Jesus e o homem mais rico da história da humanidade. Mas acontece que o reinado de Salomão está dentro da dinastia de Davi. Ou seja, significa que Davi foi um rei muito maior, porque ele foi a origem da descendência de toda esta dinastia que o próprio Deus estabeleceu na terra. Por toda eternidade, o nome de Davi seria lembrado com a promessa que Deus está fazendo para ele. Olha o que Deus faz quando um homem e uma mulher caminham segundo o coração de Deus. Eu vou ler para você aqui
Apocalipse, no capítulo 20, o último capítulo de Apocalipse, que era no capítulo 22, o verso 16. Olha o que diz esse texto aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Nós vemos aqui o próprio Jesus, o Filho de Deus. Ele mesmo está dizendo: eu sou o descendente de Davi. Eu sou a raiz de Davi. Essa é uma palavra muito forte para os nossos corações. Porque o amor de Deus e o que Deus pode fazer nas nossas vidas é realmente inimaginável. Eu pergunto para você, Davi concluiu em dar para Deus aquilo que ele queria dar para Deus? Não. Mas dentro do coração de Davi estava esse desejo imenso de honrar a Deus, construindo um palácio, um templo e uma casa para ele. Mas Davi não chegou a construir, foi Salomão, seu filho, quem construiu. Mas acontece que Deus não trabalha, não vê como nós, seres humanos, vemos, porque nós vemos o que está no exterior. Mas Deus vê o que está no interior. Deus olha para aquilo que está no nosso coração. E Deus se relaciona conosco baseado naquilo que nós temos dentro de nós, naquilo que as pessoas não podem ver. Então, toda essa aliança davídica, toda essa promessa que Deus está fazendo com Davi e prometendo a casa de Davi, prometendo a continuidade do reino dele, Deus fez tudo isso baseado na atitude que estava dentro do coração de Davi. Davi focou apenas no que ele poderia fazer para Deus. Quando Davi estava em sua casa, em seu palácio, e ele começou a se condoer porque a casa de Deus não estava no nível da casa dele. Quando Davi começou a focar nisso, no que ele poderia fazer para Deus, então Deus, em troca, entrega a Davi o inimaginável. O nosso foco não pode estar naquilo que Deus vai nos dar, naquilo que Deus vai fazer por nós. Mas o nosso foco precisa ser aquilo que nós podemos fazer para Deus. O centro da vida de Davi não era o que ele iria receber de Deus, mas era o que ele iria dar para Deus. Que o centro da nossa vida seja o próprio Deus. Obrigada, Senhor, por esta tarde. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelas Tuas promessas. Obrigada, Deus, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo Teu poder que opera em nós. Eu oro por essa pessoa que está assistindo ou ouvindo e peço que nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor toque nesse coração, que o Senhor abençoe esta vida, essa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada por você estar aqui comigo nesse podcast e eu queria te pedir, se esse estudo bíblico tem edificado a sua vida, que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, clica aí e manda para alguém. E se você ainda não se inscreveu no canal Mais de Deus, você é meu convidado, minha convidada hoje para se inscrever no canal ou se inscrever no podcast em qualquer plataforma que você prefira. Muito obrigada e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.